As pessoas estavam de olho na CAT, LB, YD e Tesla. Mas, ao mesmo tempo, a Sherry trabalhava silenciosamente nos bastidores. Uma bateria que não só carrega rápido, como também é potente o suficiente para eliminar completamente a ansiedade de autonomia. Recentemente, a Sherry anunciou uma bateria de estado sólido com 600 watts-hora por quilograma. E é exatamente isso que está causando alvoroço em toda a indústria automobilística. Agora pense bem, os veículos elétricos atuais consomem entre 250 e 300 watts-hora por quilograma. Mas, se essa tecnologia realmente funcionar, os carros poderão oferecer o dobro da autonomia, mais potência com menos peso e, o mais importante, os principais problemas de segurança relacionados às baterias também poderão ser resolvidos. Mas a verdadeira questão é, será esta apenas mais uma grande promessa ou será realmente uma inovação capaz de abalar gigantes como a Tesla, a BYD e a Toyota? Porque a história demonstra claramente que muitas vezes a promessa da tecnologia parece grandiosa. Mas o verdadeiro desafio reside na produção e na confiabilidade. Será que a Sherry realmente vai mudar o jogo dos veículos elétricos ou é apenas uma jogada de marketing? Que tecnologia está sendo usada de fato e como essa iniciativa pode impactar o mercado? Antes de prosseguirmos com o vídeo, certifique-se de se inscrever no canal para que você possa assistir a vídeos como este em primeira mão. Hoje em dia, ao ouvir o nome Sherry, você pode pensar em uma empresa que está avançando rapidamente na corrida global dos veículos elétricos. Mas a verdade é que seu começo foi muito simples. A Sherry começou em 1997 em uma pequena cidade chamada Wuhu, na China. Naquela época, não era uma grande empresa privada, mas um pequeno projeto do governo local. O objetivo era simplesmente construir sua própria indústria automobilística. No início, eles não possuíam tecnologia avançada nem experiência global. Aliás, segundo muitos relatos, aprenderam por meio da engenharia reversa de motores e projetos antigos. Mas é aí que começa a verdadeira história da Sherry. Enquanto outras empresas se contentavam em permanecer no mercado interno, a Sherry focou nas exportações desde o início. Em 2001, começou a vender carros no exterior e gradualmente construiu uma forte presença em mercados como o Oriente Médio, a América do Sul e a África. Essa estratégia é o que os diferencia de muitas outras marcas chinesas, pois não se limitaram à China. Atualmente, a Chery vende entre 1 e 2 milhões de carros por ano. Em 2023 e 2024, eles alcançaram vendas recordes. E o mais importante é que suas vendas para exportação estão crescendo muito rapidamente. O que significa que eles não são mais apenas uma empresa com sede na China, mas se tornaram um verdadeiro player global. Agora vamos à parte mais interessante: tecnologia de baterias e veículos elétricos. Portanto, a Chery não começou a trabalhar com baterias repentinamente. Essa jornada começou por volta de 2010. Naquela época, o mercado de veículos elétricos ainda estava em seus estágios iniciais, mas o governo chinês estava incentivando agressivamente a mobilidade elétrica. Naquela época, a Chery começou a investir em pesquisa e desenvolvimento, primeiro em sistemas híbridos, depois em plataformas de veículos elétricos puros e agora em tecnologias avançadas como baterias de estado sólido. A abordagem da Chery tem sido um pouco diferente. Ela não faz anúncios chamativos como a Tesla, mas desenvolve tecnologia discretamente. Nos últimos anos, a empresa também lançou suas próprias marcas e plataformas dedicadas a veículos elétricos como Omoda e Exeed. E tem trabalhado consistentemente na eficiência das baterias, no controle de custos e na melhoria da autonomia. A afirmação de que a bateria de estado sólido terá 600 watt-horas por quilograma não surgiu do nada. É o resultado de quase uma década de pesquisa. A Chery desenvolveu gradualmente essa tecnologia com seus parceiros de baterias e equipes internas.
Seu foco não está apenas no alto desempenho, mas também no custo e na escalabilidade, porque o verdadeiro sucesso está na produção em massa. Hoje, a concorrência no mercado global é extremamente acirrada. Grandes nomes como Tesla, BYD e Toyota já estão na disputa. Mas a força da Chery reside em seu crescimento discreto sem muita publicidade. A realidade atual dos problemas dos veículos elétricos. Se você pensa em comprar um veículo elétrico hoje em dia, além da empolgação, alguns receios também vêm à mente. E esses receios estão, na verdade, retardando a adoção dos veículos elétricos. Primeiro, vamos falar sobre a ansiedade de autonomia. Você sempre fica com aquela tensão de que o carro pode parar no meio da viagem. Em carros a gasolina e diesel, você sabe que encontrará um posto de combustível a cada poucos quilômetros, mas em veículos elétricos, encontrar um ponto de recarga ainda não é tão fácil, especialmente em cidades menores ou em rodovias. Imagine que você está em uma longa viagem e a bateria do seu carro começa a ficar fraca. A grande dúvida é: onde vou recarregar agora? Essa incerteza é o que impede as pessoas de recarregarem. Agora vamos falar sobre o tempo de carregamento. Abastecer um carro com gasolina leva apenas 5 minutos, mas carregar totalmente um veículo elétrico pode levar de 30 minutos a várias horas, dependendo do carregador. Carregadores rápidos não estão disponíveis em todos os lugares, e carregar com um carregador normal é ainda mais lento. Isso significa que, se você estiver com pressa, um veículo elétrico não oferece a mesma flexibilidade que os carros tradicionais. O terceiro problema é a degradação da bateria. Pode parecer um pouco técnico, mas em termos simples, à medida que você usa um veículo elétrico, ao longo do tempo, a capacidade da bateria começa a diminuir gradualmente. Um carro que inicialmente oferece uma autonomia de 400 a 500 quilômetros pode cair para 300 a 350 quilômetros depois de alguns anos. E o maior receio é que, se a bateria for danificada, a substituição pode ser muito cara. Às vezes, a própria bateria representa uma parte significativa do custo total do carro. Agora, vamos falar sobre segurança, que é o maior medo oculto na mente das pessoas. Muitas vezes você já deve ter visto nos noticiários que um veículo elétrico pegou fogo. Esses são casos raros, mas quando acontecem podem ser bastante perigosos, pois as baterias de íon lítio apresentam risco de fuga térmica, o que significa que, uma vez iniciado o incêndio, torna-se muito difícil controlá-lo. Por isso, muitas pessoas ainda se perguntam: um veículo elétrico é realmente seguro? Principalmente quando se trata da segurança da família. Além disso, a infraestrutura também é um grande problema. Nas grandes cidades, a rede de recarga está melhorando lentamente, mas ainda não é uniforme em todos os lugares. Para quem mora em apartamento, até mesmo carregar o carro em casa se torna um desafio. E se você tiver que depender de carregadores públicos, a disponibilidade e o tempo de espera se tornam mais um problema. Agora, se você conectar todos esses pontos, entenderá por que existe hesitação na compra de veículos elétricos. As pessoas gostam da tecnologia, elas entendem a economia de combustível, concordam com os benefícios ambientais. Mas quando se trata do uso prático, todos esses pequenos problemas juntos se transformam em uma grande decisão. Agora, vamos entender o que é uma bateria de estado sólido. Atualmente, a maioria dos veículos elétricos utiliza baterias de íon lítio. Dentro dessas baterias existe um líquido chamado eletrólito. Esse líquido permite que a eletricidade flua de um lado para o outro. Você pode pensar nisso como água fluindo dentro de um cano. O sistema só funciona quando a água flui. Mas esse mesmo eletrólito líquido também é o seu maior ponto fraco. Por ser inflamável, se a bateria superaquecer ou for danificada, há risco de incêndio. É por isso que, às vezes, incêndios em veículos elétricos chegam às notícias. É aí que entram as baterias de estado sólido. Como o nome sugere, em vez de líquido, utiliza-se um material sólido dentro da bateria.
Isso significa que o cano semelhante ao de água é removido e substituído por um caminho sólido por onde a eletricidade flui. Você pode entender assim: antes você dirigia em uma estrada irregular, onde sempre havia o risco de derrapar. Agora essa mesma estrada se transformou em uma rodovia firme e lisa. Qual é a maior vantagem disso? Em primeiro lugar, a segurança. Como não há líquido dentro, o risco de incêndio é muito menor. Isso significa que o medo oculto que as pessoas carregam em suas mentes pode ser reduzido consideravelmente. A segunda grande vantagem é a densidade energética, ou seja, armazenar mais energia no mesmo espaço. Em termos simples, se antes sua mochila podia carregar 5 livros agora, a mesma mochila pode carregar 10 livros sem aumentar de tamanho. Isso significa que a autonomia do veículo elétrico aumentará e o tamanho ou peso da bateria não aumentarão tanto. Uma bateria de estado sólido pode teoricamente carregar muito mais rápido porque tem menor resistência interna e gera menos calor. Isso significa que no futuro poderá ser possível carregar significativamente o seu carro em apenas 10 a 15 minutos, o que parece um sonho para os utilizadores de veículos elétricos de hoje. E mais um ponto interessante: as baterias de estado sólido são mais estáveis. Nas baterias de íon lítio, a degradação ocorre mais rapidamente ao longo do tempo, mas nas baterias de estado sólido, esse processo pode ser mais lento. Isso significa que sua bateria pode oferecer um bom desempenho por muitos mais anos. Essa tecnologia pode parecer perfeita, mas na realidade é tão difícil de construir quanto as outras. Alcançar desempenho consistente com materiais sólidos, escalar a produção para um nível amplo e manter os custos sob controle. Esses ainda são grandes desafios. O que significa 600 watts-hora por quilograma. Agora vamos à parte mais surpreendente. 600 watts-hora por quilograma. Pode parecer apenas um número, mas na realidade é isso que pode revolucionar todo o mundo dos veículos elétricos. Hoje, a maioria dos veículos elétricos no mercado tem uma densidade de energia da bateria em torno de 250 e 300 watts-hora por quilograma. Em termos simples, watts-hora por quilograma significa quanta energia é armazenada em cada quilograma da bateria. Agora, se esse número saltar diretamente de 300 para 600, significa que você está obtendo o dobro de energia no mesmo peso. Então, entenda isso com um exemplo simples. Imagine que você tem um reservatório de água com capacidade para 10 litros. Agora, sem aumentar o tamanho do reservatório, se ele passar a comportar 20 litros, isso representa o dobro da capacidade. É exatamente isso que acontece com a bateria. O primeiro e maior impacto disso será na autonomia. Hoje, enquanto um veículo elétrico percorre cerca de 400 a 500 quilômetros com uma bateria de 600 watt-horas por quilo, essa autonomia poderia teoricamente aumentar para 800 a 1000 quilômetros. Isso é algo que pode praticamente eliminar a maior preocupação das pessoas, a ansiedade em relação à autonomia. O segundo grande impacto será no peso. Atualmente, os veículos elétricos são pesados porque as baterias são muito pesadas. Mas, se a mesma potência estiver disponível em um peso menor, o carro ficará mais leve. Um carro mais leve significa melhor desempenho, maior eficiência e uma experiência de condução mais suave. O terceiro ponto é a eficiência. Quando uma bateria consegue armazenar mais energia, todo o sistema se torna mais eficiente. Menos energia é desperdiçada, menos calor é gerado, e a bateria permanece mais estável. Agora, vamos ao impacto na vida real. O que realmente muda para uma pessoa comum? Em primeiro lugar, viagens longas se tornam mais fáceis. No momento, planejar uma longa viagem com um veículo elétrico pode ser um pouco estressante. Onde você vai recarregar? Quanto tempo vai levar? Mas se você tiver uma autonomia de 1000 quilômetros, essa tensão desaparece.
As baterias de estado sólido podem ser carregadas mais rapidamente. E se essa tecnologia funcionar corretamente, você poderá obter uma carga significativa em apenas 10 a 15 minutos. Esse é aproximadamente o tempo que você leva para uma pausa para o chá ou um breve descanso, e seu carro estará pronto novamente. No momento, os veículos elétricos parecem caros, porque a bateria é a peça mais dispendiosa. Mas quando a tecnologia se torna eficiente e a produção em massa começa, o custo gradualmente começa a diminuir. Isso significa que no futuro, os veículos elétricos podem se tornar mais acessíveis. E a maior mudança será a confiança. Hoje, as pessoas hesitam em comprar veículos elétricos porque sentem que eles ainda não são perfeitos. Mas quando a autonomia aumentar, o carregamento ficar mais rápido e a segurança melhorar, os veículos elétricos não serão apenas uma opção. Eles poderão se tornar a escolha padrão. Impacto na indústria: Tesla versus BYD versus Toyota. Agora imagine só. Se uma bateria de estado sólido de 600 watts, hora por quilograma, realmente funcionar e chegar à produção em massa, seu impacto não se limitará apenas a uma nova bateria. Ela poderá mudar completamente o cenário da indústria de veículos elétricos. E o maior impacto será sobre as empresas que atualmente são consideradas líderes nessa corrida, como Tesla, BYD e Toyota. Primeiro, vamos falar sobre a Tesla. Veja bem, a Tesla desempenhou o papel mais importante na popularização dos veículos elétricos, seja em termos de autonomia, software ou rede de carregamento. Ela liderou o setor de diversas maneiras. Mas o maior trunfo da Tesla reside em sua tecnologia de baterias de íon lítio e nas células 4680. Agora, se de repente surgir uma bateria que ofereça o dobro da energia, seja mais segura e carregue mais rápido, a Tesla talvez tenha que repensar toda a sua estratégia. Porque a vantagem que a Tesla possui hoje pode desaparecer repentinamente. E para uma empresa como a Tesla, a maior pressão é sempre se manter à frente e não ficar para trás. Agora vamos falar da BYD. O ponto forte da BYD é sua bateria Blade, conhecida por sua segurança e durabilidade. A BYD segue um modelo ligeiramente diferente. A BYD é verticalmente integrada, o que significa que fabrica tudo desde a bateria até o carro internamente. Por isso possui um controle de custos muito forte e consegue oferecer veículos elétricos acessíveis. Mas, se as baterias de estado sólido entrarem no mercado, a BYD também terá que ir além de sua tecnologia atual. Porque a competição não será mais apenas sobre preço, mas também sobre desempenho e autonomia. E se um concorrente começar a oferecer mais autonomia e carregamento mais rápido, a BYD terá que igualar esse nível, caso contrário, sua vantagem poderá diminuir gradualmente. Agora vamos falar da Toyota, que está jogando um jogo um pouco diferente. A Toyota escolheu um caminho mais lento na corrida dos veículos elétricos e se concentrou mais na tecnologia híbrida. Mas, nos bastidores, a Toyota também vem trabalhando em baterias de estado sólido há anos. A abordagem da Toyota é que sempre que lança um produto, ele deve ser totalmente testado e confiável. Mas, se uma empresa como a Chery de repente lançar essa tecnologia no mercado primeiro, a pressão sobre a Toyota aumentará. Isso porque sua estratégia de esperar para ver pode se tornar arriscada, especialmente se o mercado mudar rapidamente. Agora, se olharmos para o setor como um todo, a concorrência se tornará muito mais acirrada. Até então, as empresas vinham fazendo melhorias graduais, um alcance um pouco maior, um carregamento um pouco mais rápido. Mas as baterias de estado sólido representam um grande avanço. Isso significa que a empresa que lançar essa tecnologia com sucesso primeiro poderá de repente assumir a liderança do mercado.
E é aí que a verdadeira corrida começa. A Tesla é conhecida por sua velocidade e inovação, a BYD por seu custo e escala e a Toyota por sua confiabilidade. Mas se uma nova tecnologia alterar o equilíbrio entre esses três fatores, toda a classificação poderá mudar. Agora imagine um veículo elétrico com autonomia de 1.000 quilômetros que carregue em 10 a 15 minutos e ainda seja seguro. Os consumidores naturalmente optarão por ele. E então, a fidelidade à marca importará menos e o desempenho e a praticidade se tornarão a principal prioridade. Um choque de realidade. O que parece perfeito no papel ou em um laboratório nem sempre funciona tão bem no mundo real. Uma bateria de estado sólido pode parecer incrível, mais autonomia, mais segurança, carregamento rápido, mas o verdadeiro desafio começa quando ela precisa ser instalada em milhões de carros. Em laboratório, os cientistas trabalham em pequena escala em ambiente controlado com condições perfeitas e unidades limitadas. Lá, fabricar uma única célula de bateria e testá-la é relativamente fácil. Mas quando se trata de produção em massa, ou seja, produzir milhões de baterias de uma só vez, garantindo que cada célula tenha a mesma qualidade e que cada bateria dure anos, é aí que o verdadeiro desafio começa. O primeiro desafio é o custo. Os materiais e o processo de fabricação, usados em baterias de estado sólido, ainda são bastante caros. Se a própria bateria for cara, o preço do carro também aumentará. Isso torna difícil para uma pessoa comum comprar um veículo elétrico. Uma tecnologia só é considerada bem-sucedida quando também é acessível. O segundo grande problema é a durabilidade. Em um laboratório, uma bateria pode ter um bom desempenho por alguns meses, mas na vida real, ela precisa durar anos, resistindo ao calor, ao frio, a estradas irregulares e a ciclos diários de recarga. Manter o desempenho em todas essas condições não é fácil. Às vezes, pequenas rachaduras ou defeitos podem se formar em materiais sólidos, reduzindo gradualmente a vida útil da bateria ao longo do tempo. O terceiro desafio é a escalabilidade. Fazer 1 ou 2 protótipos é uma coisa, mas manter a mesma qualidade em milhões de unidades é extremamente difícil. A linha de produção precisa ser completamente redesenhada. Novas máquinas precisam ser instaladas e a cadeia de suprimentos precisa ser alterada. E tudo isso não acontece da noite para o dia. Pode levar anos. Se olharmos para a história, esta não é a primeira vez que há entusiasmo em torno das baterias de estado sólido. Muitas grandes empresas já fizeram promessas sobre essa tecnologia. A Toyota anunciou anos atrás que traria baterias de estado sólido, mas o cronograma foi sendo adiado várias vezes. Startups como a QuantumScape também fizeram grandes promessas, como alta densidade de energia e carregamento rápido, mas mesmo hoje essa tecnologia não atingiu escala comercial plena. Em alguns casos, as empresas chegaram a apresentar demonstrações e construir protótipos. Mas quando se tratava de produção, os problemas começaram a aparecer. O custo ficou muito alto. Surgiram problemas de estabilidade, ou o desempenho a longo prazo não era suficientemente confiável. Por isso, quando uma empresa nova como a Chery anuncia uma bateria de estado sólido de 600 watts, hora por quilograma, além da empolgação surge também a dúvida. As pessoas começam a pensar, será que desta vez vai mesmo acontecer ou será mais uma história inacabada? Na realidade, existe uma regra muito simples na indústria de veículos elétricos. Anunciar é fácil, entregar é difícil, e a história nos ensina que as tecnologias que geram mais expectativa geralmente enfrentam os maiores atrasos. Essa é a estratégia da Chery. Agora, se analisarmos atentamente a estratégia da Chery, veremos que ela está jogando um jogo um pouco diferente em comparação com outras empresas. Enquanto empresas como a Tesla lançam cada nova tecnologia com grandes anúncios e muita propaganda, a Chery trabalha discretamente sem alarde.
A empresa avança passo a passo pesquisando, testando e então dando um grande passo no momento certo. O ecossistema de veículos elétricos da China também desempenha um papel fundamental nisso. O governo local está promovendo agressivamente a mobilidade elétrica por meio de subsídios, infraestrutura e políticas. Tudo está acontecendo em ritmo acelerado. Isso proporciona a empresas como a Chery uma enorme vantagem, pois elas têm um ambiente pronto para testes e expansão. A concorrência na China também é muito intensa, e essa concorrência, na verdade, acelera a nossa inovação. O que torna a Chery especial é que ela não se limita a fabricar carros, mas busca compreender toda a cadeia tecnológica, bateria, software, plataforma, trabalhando em tudo simultaneamente. É por isso que está a consolidar discretamente a sua posição. E depois, de repente, surge uma grande notícia como a bateria de 600 watts-hora por quilograma, que surpreende toda a gente. Mas agora surge a questão mais importante: quando é que esta tecnologia chegará de fato ao mercado? Será que veremos isso nas ruas nos próximos 2 ou 3 anos? Ou ainda é apenas um sonho futuro? A realidade é um tanto complexa. As empresas costumam dar prazos ambiciosos, mas na prática, atrasos são muito comuns. A mesma situação se aplica às baterias de estado sólido. No momento, essa tecnologia ainda está em fase de desenvolvimento e testes. Alguns protótipos já foram fabricados, mas a produção em massa levará tempo. Sendo realistas, essa tecnologia poderá aparecer em escala limitada em alguns modelos premium nos próximos 3 a 5 anos. Mas chegar ao mercado de massa, onde uma pessoa comum possa comprá-la, pode levar ainda mais tempo. A verdade é que a Chery está caminhando na direção certa e sua estratégia discreta pode lhe dar uma vantagem. Mas a corrida está longe de terminar. O verdadeiro jogo ainda está por vir. Agora resta saber se a Chery vencerá silenciosamente ou se algum outro competidor assumirá a liderança no último momento. Se você gosta de informações tão interessantes e impactantes, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber essas atualizações em primeira mão.